No episódio de hoje, o proprietário do veículo, que está cumprindo suspensão e supostamente foi autuado por uma nova infração. O que você pode fazer? Quais são os dados que nós vamos passar para vocês do suposto caso? Processo de suspensão dirigir instaurado com 6 meses de pena aplicada. Proprietário cumprindo a penalidade. O Detran instaura o processo de cassação por uma infração supostamente praticada pelo proprietário, com o veículo em movimento, no período acima, no período de suspensão. O seu cliente te apresenta a situação e alega que não foi notificado da autuação para indicar o condutor. E essa foi uma infração elaborada de competência do Detran. E agora? O camarada cumprindo suspensão, teve a sua habilitação suspensa por 6 meses e naquele período ele foi autuado e o Detran instaurou uma cassação. Lembrando que ele não foi parado e identificado. Ele te apresenta o caso e diz: doutor, não fui notificado para indicar o condutor. O que eu faço? Então, na parte de trânsito, nós temos várias resoluções editadas pelo CONTRAN, pelo Conselho Nacional de Trânsito. E a edição que regulamenta o processo administrativo de suspensão é a resolução 723. Essa resolução ela regulamenta o processo de suspensão e cassação do direito de dirigir. O que você vai fazer? Então lá no início eu expliquei, nós temos duas situações. A primeira, que é da multa, e a segunda do processo de suspensão. O seu cliente está te dizendo que não foi notificado da autuação. O que você precisa checar? A autuação ela faz parte do primeiro procedimento. Então você tem que ter acesso ao primeiro procedimento. Se a autuação é do órgão do Detran que instaurou a suspensão, você vai fazer um requerimento para ele. Se a autuação for de outro órgão, eu te aconselho a ir buscar a cópia do processo de suspensão, ou melhor dizendo, eu te aconselho a buscar a cópia do processo da multa no órgão. Mas no nosso caso, a infração foi do Detran. Então, o que pode ser feito? Vai fazer um requerimento simples e peticionar no órgão requerendo cópia integral do processo de multa. Bem possível que não vão te entregar, ou se te entregarem, ou se eles te entregarem o processo, vão te entregar parcialmente. Mas, vamos lá, se for fornecido integralmente, vamos pensar que você teve acesso ao processo de multa na íntegra, você vai fazer análise da dupla notificação. Padilha, mas que raio de dupla notificação é essa? Quando o cidadão é autuado, a autoridade encaminha a notificação de autuação para que o proprietário possa indicar o condutor ou não. Indicando o condutor ou não, essa situação retorna para a autoridade de trânsito, que vai homologar o auto e aí aplicar a penalidade de multa. É por isso que quando ocorre a infração, a autuação, tem uma primeira notificação sem valor, só para o proprietário poder indicar o condutor, ou se ele quiser se defender, e uma segunda com valor e vencimento para pagar. A primeira é chamada de notificação de autuação e a segunda, notificação de penalidade de multa. Nesse caso, vamos retomar aqui para não perder o raciocínio. Foi fornecido, você analisou, foi fornecido o processo de suspensão, você vai analisar a dupla notificação. Notificação de autuação, notificação de penalidade. Se existiu, se não existiu, então você vai chegar lá. Se não for fornecido, você tem um problema. E isso pode acontecer na prática. É comum o profissional solicitar cópia integral do processo de aplicação de pena de multa e o órgão não fornecer. E aí eu preciso fazer a defesa de cassação do meu cliente. Faça defesa de cassação e alegue cerceamento de defesa, junte o seu protocolo, requerendo a juntada, requerendo que o diretor responsável pela cassação faça a juntada do processo de multa no processo de cassação. Mas pode,
perfeitamente possível. A gente tem algumas teses e a autoridade de trânsito ela tem competência para expedir o ofício para o órgão para que ele junte o processo, sob pena de cerceamento de defesa, garantia constitucional, inclusive com previsão no artigo 265 do Código de Trânsito, ampla defesa e contraditório. Então eu tenho quando o processo é fornecido e quando não é. Súmula 312 do STJ. No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações de autuação e de aplicação de pena decorrente da infração. Sumulado já. Tive acesso. Percebi que não tem notificação de autuação, o processo de multa é nulo. E como profissional, quais são as minhas opções? Constatada a ausência de notificação de autuação. Então eu tenho duas opções. Lembrem-se, real ou não, o que importa é a fundamentação. Então, no nosso caso, real ou não, o que importa é a fundamentação. Constatada a ausência de notificação de autuação, lá atrás, lá no início. O cidadão não foi notificado da autuação. Como profissional, você tem dois caminhos. Você pode pedir a reabertura do prazo para indicação do condutor. É uma alternativa. E você pode pedir a nulidade da autuação por inobservância do artigo 281 do Código de Trânsito. O cliente te apresenta que ele não foi notificado e que o condutor era outro. Vou trabalhar em cima, verifiquei que não tem notificação de autuação, eu posso fazer a indicação do condutor pedindo reabertura de prazo. É um caminho. Vai resolver o problema do meu cliente e ele vai ficar satisfeito. Mas vai ser melhor ainda se não tem notificação de autuação, se eu consigo anular, então, esse processo de multa. Por quê? O artigo 281 determina que, uma vez ocorrendo a infração, o órgão tem 30 dias para emitir a notificação de autuação. Se eu constatei que isso não ocorreu e o processo daí por diante é nulo, eu anulo esse processo na fase da notificação de autuação. O que acontece? Esse prazo é decadencial. A administração não vai poder refazer o seu ato. Já era. Eles vão ter que arquivar o procedimento nos termos do artigo 281. Então eu tenho dois caminhos aí. Quais as possibilidades? Não fornecido processo de multa ou não juntado pela autoridade de trânsito no processo de cassação, para o colega advogado, ação judicial, para declarar nulo o processo por cerceamento de defesa. E aí, diante das opções, ou até de forma alternativa, né, pedidos alternativos, vocês vão pedir a nulidade do processo, porque não foi expedida a notificação de autuação, nulidade do processo de multa, consequentemente, nulidade do processo de cassação. Vocês vão arquivar o procedimento de forma definitiva. De forma alternativa, se for o caso, vão fazer um pedido para reabertura de prazo para indicação do condutor, para transferir os pontos daquela infração. Consequentemente, vão resolver o problema do cliente. Então, o direito de trânsito faz com que seu escritório se expanda. Visão. Tenham visão. Não é só um recursinho, como a maioria pensa. Aqui você aprende direito de trânsito por meio de casos reais. Pegou a dica? Eu sou o Fabiano Padilha. Obrigado, pessoal, pela companhia. Fiquem com Deus. Um abraço.